Olá, seja muito bem-vindo ao programa Tribuna Livre, o plenário eletrônico dos vereadores de São Paulo. Fique por dentro dos principais discursos realizados nas sessões plenárias. Aqui você acompanha falas de aproximadamente 5 minutos, feitas pelos vereadores eleitos na Câmara Municipal de São Paulo. Os temas e os assuntos relevantes para a cidade e para o Brasil são escolhidos pelos parlamentares. Acompanhe agora alguns discursos dos vereadores. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, presidente, vereador Chechel. Primeiro que eu acho que é importante a gente se colocar sempre que possível nessa tribuna, porque, infelizmente, a nossa cidade está um verdadeiro caos. A nossa cidade está um verdadeiro caos porque, de um lado, a gente tem o aumento da vulnerabilidade social, o aumento das desigualdades. A gente vê isso, por exemplo, com o aumento da população em situação de rua, que são 52 mil pessoas em situação de rua. A gente vê equipamentos públicos que deveriam estar sendo cuidados, que deveriam estar sendo mantidos, por exemplo, como centros de acolhida, que não estão. A gente vê uma tentativa grande da prefeitura em uma série de privatizações, com o serviço funerário, com as casas de cultura. A gente vê, de fato, políticas que deveriam estar sendo feitas e não são, por exemplo, como a política de segurança alimentar e nutricional, que poderia estar resolvendo problemas como a fome na nossa cidade. Mas tem coisas também que a gente precisa discutir aqui e que são importantes da gente poder falar, como as concessões da nossa cidade. E uma concessão que eu queria abordar aqui, que tem me trazido algumas curiosidades e principalmente uma certa indignação, é a concessão envolvendo o Mercadão. Acho que todo mundo aqui conhece o Mercadão, que fica no centro de São Paulo, que existe já há muito tempo na nossa cidade, que é um patrimônio histórico, cultural, mas principalmente um espaço onde se tem vendas de produtos, de alimentos, onde é um espaço de convivência, onde é um espaço em que muitas pessoas vêm à nossa cidade para que a gente tenha ali um espaço cultural. Porque concessões envolvem dinheiro público. E eu fui, junto com o nosso deputado estadual, Antônio Donato, que vocês conhecem muito bem, que foi vereador aqui nessa casa, que já foi presidente dessa casa, a gente foi fazer uma visita ao Mercadão depois de denúncias que a gente recebeu. São denúncias muito sérias, porque essa concessão deveria estar fazendo uma manutenção daquele espaço. Não só manutenção, deveria estar fazendo restauro daquele espaço. E o restauro, não sei se os senhores vereadores, senhoras vereadoras sabem um pouco do procedimento. Todo restauro, ele deve ser feito a partir de um projeto arquitetônico, a partir de um projeto. E esse projeto de restauro, esse projeto de manutenção do Mercadão não foi apresentado. Essas denúncias vieram a partir de pessoas que usam o espaço e de concessionários do espaço. E aí, são denúncias que eu até preparei aqui, mas eu não consegui trazer as fotos de coisas muito absurdas. Primeiro, quebra de azulejos sem a menor justificativa. A pintura do Mercadão, quando uma pintura é feita num restauro, se preserva a cor. A cor parece assim, pior do que aquela pior obra que você já deve ter feito em casa. A tinta não está sendo feita, mas o pior, preços dos aluguéis têm aumentado. Como as pessoas que ali trabalham conseguem pagar se a gente está vendo uma inflação dos preços? Os azulejos são quebrados, a gente tem falta de manutenção dos banheiros. Quando chove naquele espaço, começa a sair água do chão. Teve troca de internet, lá do Wi-Fi, mas aí não se pode contratar outras internets. Tem que ser a internet que a concessionária colocou. Então, são coisas muito estranhas que têm acontecido no Mercadão. Eu pude visitar, pude conversar com pessoas lá, mas eu acredito que todos nós aqui temos consciência do papel do Mercadão. E ainda tem outras coisas que a gente pode falar e que eu quero muito falar, usar essa tribuna.
Por exemplo, já tem empresas que não entregam mais produtos lá no Mercadão porque o preço do estacionamento também aumentou. Então é importante que a gente discuta que essa prefeitura tem adotado um plano que é de privatizações, um plano de não atendimento da população mais vulnerável e que tem feito de forma muito equivocada, para não usar outros termos aqui, as concessões da nossa cidade. Então, o que eu venho aqui falar, e depois eu posso trazer mais, e aí terminando aqui a minha fala, porque eu estava aqui no diálogo com os vereadores, acho que esse também é o papel da tribuna, do plenário. O que eu queria falar é que não sei se a gente tem que ter curiosidade sobre esse tema, porque, de alguma forma, algo que está acontecendo no Mercadão não está levando em consideração a concessão como ela deveria estar sendo feita, de manutenção, de restauro do espaço e de condições adequadas para os trabalhadores que estão ali no Mercadão. Então, a gente vai começar a investigar isso, e é papel aqui dessa casa fazer essa investigação, é papel dos vereadores fazer essa fiscalização, e eu espero que meus pares também façam. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha. Eu subo à tribuna aqui da Câmara Municipal para trazer um tema, senhor presidente, que a gente já vem falando dele há muito tempo, que é do confisco de aposentadorias e pensões que o prefeito Ricardo Nunes aqui procedeu contra os servidores públicos municipais. Eu poderia até, a gente vai colocar daqui a pouco as pessoas, os servidores públicos que estão sofrendo as consequências desse confisco das aposentadorias e pensões. Houve uma modificação de uma lei da emenda constitucional número 103 do Bolsonaro, governo Bolsonaro, que autorizou os estados e municípios a confiscar aposentadorias, cobrar a contribuição previdenciária de quem ganha abaixo do teto do regime geral da Previdência Social. E o prefeito Ricardo Nunes aqui, com o Sampa Prev 2, implementou esse massacre contra esses servidores. Então, o servidor que ganha R$2.000 de aposentadoria e pensão, o servidor que trabalhou 30, 40 anos na prefeitura, que ganha R$2.000, ele tem descontado aí 14% da Previdência, ele tem confiscado. E é esse dinheiro que ele utilizava, vereador Hélio, para comprar alimento, para pagar o seu medicamento, e o prefeito Ricardo Nunes tirou essa possibilidade desses servidores aposentados e pensionistas. Então, a gente, inclusive, apresentei um PDL 92, que está para que a gente se una, os vereadores e vereadoras, para que a gente aprove esse PDL e revogue aqui o confisco de aposentadorias e pensões. A Assembleia Legislativa já fez esse trabalho, já revogaram esse confisco a nível estadual, mas falta nós agora aqui, na maior cidade da América Latina, com um orçamento de 34 bilhões, nós temos no caixa 34 bilhões de reais, não é possível que o prefeito Ricardo Nunes eleja os aposentados e pensionistas para tirar deles essa possibilidade de se alimentar, de comprar seu medicamento, de se tratar, para pegar esse dinheiro e colocar no asfalto da cidade de São Paulo. E eu gostaria de trazer aqui, muito rapidamente, a voz dos servidores aposentados e pensionistas que estão sofrendo as consequências deste confisco. Pediria para a assessoria, o João, pudesse nos... O salário dela, que era 3.700, ela está recebendo 1.550. E ela falou, estou pagando aluguel e eu não sei como é que eu faço. Teve uma que ela tentou suicídio e esse mês me deram um aumento. Eu falei, ai, que maravilha, amiga, me deram um aumento. R$1,65. Ela falou, o que você compra aí? Eu falei, não compro uma caixa de fósforo. Eu falei, então, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar batendo nas portas. Eu preciso comer, eu preciso pagar isso, eu preciso pagar. E meu IPTU? Se a minha casa ia para leilão, como que eu vou pagar agora? Mais um para ficar na rua. Tem mais um vídeo. Aonde que o confisco me afetou? Na minha vida como um todo. Eu tô com meu nome sujo, porque eu ia em março do ano passado pagar os meus 2 cartões. E
Fora isso, reduziu drasticamente minha aposentadoria. A minha aposentadoria já era reduzida. Quer dizer, eu me aposentei por saúde, para eu poder descansar. Não pensei que nunca mais tivesse que voltar para a Câmara e estou agora aqui de novo, lutando por uma coisa que é minha, por uma situação que é justa. É mais do que justa. Não tem um funcionário que não esteja nessa situação. Não tem. Não tem a grande maioria, para não dizer todo mundo, a gente não pode generalizar, mas a grande maioria está passando por uma situação bizarra. A nossa situação é bizarra, não tem outro nome. Então, senhor presidente, essa é a situação dessas duas servidoras aposentadas que contribuíram a vida inteira, mais de 30 anos contribuindo com a Previdência aqui no município de São Paulo, se aposentaram e, pela legislação anterior, elas tinham isenção da contribuição previdenciária para quem ganha abaixo do teto do regime geral. O prefeito Ricardo Nunes, com o Sampaprev 2 em 2021, fez com que essas servidoras, que essas aposentadas e pensionistas, voltassem a contribuir. Na verdade, tiraram o alimento dela, tiraram o medicamento que ela podia comprar. E é uma covardia sem tamanho. E pegaram esse dinheiro, o prefeito Ricardo Nunes pegando esse dinheiro para colocar no asfalto, né, tapar buraco na cidade de São Paulo. E a cidade, nós temos aqui 34 bilhões de reais no caixa. Então, está na hora de a gente revogar aqui também o confisco de aposentadorias e pensões dessas servidoras públicas e servidores públicos que dedicaram a sua vida aqui ao município de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nós estamos recebendo nesta tarde um colega, Vitor Lins, auditor fiscal da Fazenda do Estado de São Paulo. Para mim é um orgulho muito grande tê-los aqui nessa tarde. E ele está com um projeto como ativista, projeto Onde Está o Meu Dinheiro? Isto é um alerta que, dentro de um projeto, para realmente deixar claro para a população de São Paulo quanto o governo federal leva dessa cidade, recebe dessa cidade, o impostrômetro que tem ali no pátio do colégio, isso roda direto. E esse dinheiro vai tudo para os cofres federal. E pouco vem para São Paulo, salvo engano, 2%, né? Contribui a cidade de São Paulo com 48% do PIB nacional e vem 2% para a cidade de São Paulo. Uma coisa que o Vitor me trouxe há pouco também, coronel. E para a gente é um orgulho muito grande, nós fizemos alguns comentários e aproveitar aqui esse momento para deixar registrado nos anais dessa casa o trabalho importante feito por esse jovem auditor fiscal, Vitor Lins, contribuindo não só para a cidade de São Paulo, para o Brasil, porque o que nós precisamos é clareza, é informação a respeito do investimento do dinheiro. Nós estávamos falando a respeito do dever do governo do Estado também com a cidade de São Paulo, principalmente da mobilidade e do que a Prefeitura de São Paulo está fazendo com colaboração dos senhores vereadores deste parlamento, tem contribuído muito através de legislação, de aprovação de leis, facilitando a vida dos cidadãos da cidade de São Paulo. Então, senhor presidente, nossos agradecimentos e que realmente continuemos aqui nesta casa elevando cada vez mais o nome desta cidade tão grandiosa que nos acolheu, me acolheu. Eu sou um migrante e com muito orgulho estou nessa casa e hoje muito orgulho também ser parlamentar da cidade de São Paulo no 8º mandato. Então, que Deus abençoe a todos, estamos aí corroborando com esse processo, tanto quanto vossas excelências, que têm contribuído muito, e eu sou eterno aprendiz e tenho aprendido muito com vossas excelências. Muito obrigado. O Tribuna Livre da Câmara Municipal de São Paulo volta em instantes. Até já.
E você também pode acompanhar outros discursos dos vereadores. Para isso, basta acessar a nossa playlist no YouTube, apontando o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. E fique por dentro das atividades dos parlamentares do Legislativo paulistano. E não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal. O Tribuna Livre está de volta. Fique agora com mais discursos dos vereadores de São Paulo. Mas, presidente, eu queria rapidamente falar e agradecer à população de Itaquera que tem apoiado a nossa luta pela construção de um piscinão lá na região de Itaquera. Essa é uma luta antiga, de muitos anos. Essa necessidade já é urgente há 5, 6, 7 anos atrás, porém, infelizmente, não entrou nem no papel, porque a gente não tem projeto de construção de piscinão. O projeto que eu falo é o papel, é um projeto de engenharia, a gente não tem, porque a Secretaria de Obras nunca desenvolveu. E para piorar, houve falecimento lá. O prefeito veio aqui na casa, eu conversei com ele rapidamente, ele falou que ia construir 14 piscinões em São Paulo e Itaquera não estava no meio. Absurdo. Não estava no meio, palavra do prefeito, vereadora Sandra, nos 14 que ele falou que ia construir. Como a vereadora Sandra está dizendo aqui, ela sabe a necessidade, porque é uma vereadora que luta também pela região, está nessa luta pelo piscinão, mas o prefeito esteve aqui e falou que nos 14 que ele ia construir, não estava o piscinão de Itaquera, mas que tinha disposição em discutir e incluir. A vereadora Sandra esteve na Secretaria de CIURB, dialogando com o secretário, eu estive lá também, e resolvi, junto com a população local, lançar um abaixo-assinado, para pressionar o prefeito, além de pedir e falar da necessidade, pressionar o prefeito. E eu estou aqui hoje para agradecer. Nossa meta é alcançar, vereadora Sandra, 20 mil assinaturas, já estamos em 17 mil assinaturas, em menos de 2 meses. Isso mostra que o que a vereadora Sandra já sabe, o que eu já sei, é a população gritando, pedindo ajuda para que esse piscinão entre e saia do papel, para que deixe de alagar a nossa querida Itaquera, um bairro extremamente estratégico, centro da Zona Leste, 600 mil habitantes, 4 distritos, cidade líder, Parque do Carmo, José Bonifácio e Itaquera, que precisa de atenção e socorro. Então nós ficaremos aqui batendo, brigando, até que isso aconteça. E vai acontecer, junto com vocês, vereadores, junto com a vereadora Sandra, unidos pela nossa região, que é o que mais importa, tirar a população dessa situação. Senhor presidente, amigas, amigos que nos assistem pela TV Câmara, ocupar essa tribuna para cumprimentar o nosso prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o nosso secretário municipal de Inovação e Tecnologia, o delegado Bruno Lima, pelo lançamento do Alerta SP na Escola Major Silvio Fleming, ali na Vila Prudente. Tivemos a presença do nosso secretário também, Fernando Padula, que fizeram deram um importante passo na segurança de nossas crianças. Hoje, a partir de amanhã, já começam a ter os treinamentos para todos aqueles das 4.000 escolas de São Paulo, mais de 1 milhão de alunos, e vão poder dispor desse equipamento, desse aplicativo, que vai justamente permitir que, em caso de alguma emergência, algum tipo de dificuldade, socorro a um aluno, a um servidor, possa dispor desse equipamento. Então, deixar o nosso abraço e os nossos cumprimentos ao prefeito de São Paulo e ao delegado Bruno Lima, nosso secretário, por essa importante iniciativa, e uma iniciativa, presidente, que estará disponível para os 644 municípios. Isso que é importante. O prefeito Ricardo Nunes fez esse equipamento, esse aplicativo, e está colocando à disposição de escolas, além das escolas municipais, escolas estaduais, escolas particulares e a todos os municípios do estado de São Paulo que, porventura, queiram aderir. Então, um dia a ser celebrado para a proteção das nossas crianças. Parabéns à Prefeitura de São Paulo, parabéns ao nosso prefeito Ricardo Nunes.
Um abraço. Muito obrigado, presidente. Cumprimentar o presidente, todos os vereadores aqui presentes, os trabalhadores desta casa, e eu quero trazer uma preocupação aqui para esta casa, que é sobre a situação da população que vive na rua. Nós estamos vivendo um momento muito triste, porque é espécie de uma crise humanitária, que a gente encontra milhares de pessoas nas ruas em situação muito difícil, e elas têm obtido um tratamento que não é apropriado para a situação em que eles vivem. Normalmente eles sofrem a ação da polícia para retirar eles dos lugares, e então é uma situação muito difícil para essas pessoas, porque não se oferece uma porta de saída. Qual é a causa de essas pessoas estarem vivendo nas ruas? A causa, esta casa conhece bem, que são os desequilíbrios sociais. São a doença que a nossa sociedade tem e que está sendo ampliada, que é o desemprego, é a falta de oportunidades para as pessoas e a falta de renda. E por conta dessas dificuldades, essa população acaba indo viver nas ruas. E elas enfrentam diversos problemas aí na rua. E eu creio que não se está aplicando o remédio apropriado para oferecer uma porta de saída para essas pessoas. Hoje mesmo encontrei aqui perto do Paissandu uma multidão ali aguardando, na fila, aguardando para passar num sanitário improvisado que tem naquela região. E então eu penso que esta casa e o poder público em geral deveria fazer avançar algumas políticas públicas que oferecesse uma porta de saída para essas pessoas. Existe uma campanha equivocada falando que a rua está cheia de criminosos, o pessoal que usa álcool e droga também cheio de criminosos, e isso é uma visão equivocada. Eu vivo aqui no centro há mais de 20 anos e nunca sofri uma agressão ou qualquer maldade dessas pessoas, tanto os usuários de álcool e droga, como também as pessoas em situação de rua. Agora, é evidente que a criminalidade, que a contravenção, ela se mistura com essas condições difíceis da população. Assim como nos bairros também, a contravenção se mistura nos bairros. E nós não podemos dizer que todas as pessoas que moram num bairro, numa comunidade, elas são bandidas. E então aqui também, esse tratamento é equivocado de uma forma generalizada, de falar dessa população que vive em situação de rua ou usuários de álcool e droga. Então nós precisamos apresentar uma porta de saída para essa população, porque pelos dados que nós temos, essa situação tende a se agravar. Nos últimos 10 anos, havia 13 mil pessoas vivendo nas ruas em São Paulo. Hoje está com 32 mil, segundo algumas estatísticas, e 52 mil, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, a situação ela está de um modo que a tendência é daqui 10 anos, se for nessa batida, nós vamos ter quase 100 mil pessoas vivendo na rua. Então, o poder público tem a obrigação de oferecer uma porta de saída para atender essa população, oferecer uma esperança. Então, creio que nós poderíamos instituir
um centro integrado de tratamento dos dependentes de álcool e droga, que fizesse o acolhimento, fizesse o tratamento de saúde, fizesse educação, esporte, cultura, integração com a família, para poder oferecer uma porta de saída para esses nossos irmãos que estão passando por uma situação muito difícil. Para a população, para as pessoas em situação de rua, também nós poderíamos criar os sanitários públicos. Tem que ter sanitários públicos nas principais praças da cidade, para que as pessoas possam fazer as suas necessidades ali, que possam tomar um banho, que possa ter água para beber. Então nós precisamos criar esses sanitários públicos. E em outros países tem esses sanitários públicos e tem bebedouro até para os animais. Então nós precisamos criar isso daqui. Não se pode ter essa improvisação de sanitário público nas principais praças, para que essa população possa tomar um banho e possa andar livremente aonde elas estão vivendo. Então, queria sugerir que o poder público, diante dessa crise humanitária que nós estamos vivendo, implementasse o mais rápido possível política de ampliação do atendimento às pessoas em situação de rua e política também de tratamento das pessoas de dependentes de álcool e droga, e não considerassem essas pessoas como criminosas. E os criminosos, as pessoas que praticam a contravenção, devem ser tratados seletivamente com a inteligência policial, localizando aqueles que aproveitam dessa situação, das pessoas que estão em situação de rua, ou das pessoas que são usuários de crack e droga, se aproveita dessa situação, se infiltra para praticar a criminalidade. Usar a inteligência policial para resolver essa situação. E localizar também os pontos de receptação. Pela conclusão, né, vereador? Concluindo, senhor presidente, e também localizar esses pontos de receptação dos furtos que são praticados aqui no centro. Mas nós precisamos de uma porta de saída para esses nossos irmãos que estão vivendo na rua, que são as pessoas de rua, ou as pessoas que também são usuários de crack, de álcool e drogas aqui. Nós precisamos oferecer essa saída, porque essa crise humanitária, ela tende a se agravar se continuar aplicando o remédio errado. E eu quero dizer aqui que dou todo o apoio ao prefeito Ricardo Nunes e ao secretário Carlos Bezerra, para que amplie os equipamentos de atendimento e acolhimento de modo digno a essa população. Muito obrigado, senhor presidente. O Tribuna Livre fica por aqui. Se você perdeu alguma edição do programa, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.